Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este culto de ação de graças pelos 68 anos do ISBEL. Nós estamos com um bom problema aqui hoje, é a falta de lugar. Sabe que o pastor adora isso, né? Quando falta lugar, né? Quando tem que começar a puxar a cadeira, né? Mas essa capela já foi maior, né? Ela ocupava um espaço aqui que avança por mais alguns metros, além dessa parede. E acredite ou não, no dia de inauguração do ISBEL, primeiro culto do ISBEL, dia 4 de março de 1954, havia 350 pessoas nesse lugar. Você acredita? Então, sempre cabe mais um, né? Como dizia aquela propaganda, né? Quando você tem o Espírito Santo. A propaganda não dizia bem isso, mas nós podemos aqui nos apropriar. Mas eu estou muito feliz, em nome da diretoria do ISBEL, eu gostaria realmente de dar as boas-vindas, de agradecer a sua presença, você que tirou um tempinho nessa quarta-feira, e a chuva nos deu essa trégua, né? Graças a Deus, para estarmos aqui também. Então, em nome da diretoria, do pastor Carlos Alexandre, que logo mais vai falar, e também o pastor Sandro, que é o presidente da nossa mantenedora, nós damos as boas-vindas. E eu gostaria de destacar algumas presenças que nós não temos assim tão frequentemente nos nossos cultos, né, dos nossos trabalhos, e hoje nós temos o privilégio de ter aqui. Então, nós temos o corpo docente do ISBEL, a maior parte, alguns, infelizmente, estavam com um problema de enfermidade na família e não puderam estar conosco, uma pena, mas também ex-alunos, estou vendo aqui vários ex-alunos, né, alguns que até que estudaram comigo aqui, né, pastor Levi, né, e tantos outros naquela época de seminário. Alguns ex-alunos que são praticamente parte da história do ISBEL, você não consegue desmembrar mais a vida dessa pessoa, da história do ISBEL. E eu queria dar destaque aqui para o pastor Arno Degal, que está aqui conosco. Obrigado, Sara, Paulinho, por terem trazido o pastor Arno. 97 anos, tá? Só para constar aqui. Outro dia a Sara me mandou uma foto dele caminhando pela rua, e eu disse, ele faz caminhadas. Eu falei, e ele não toma um comprimido de nada. Glória a Deus, né? Pastor Arno, o senhor é parte da nossa história aqui. Pastor Sebastião Rodrigues, parte da história do ISBEL também, parte da história da Igreja Missionária. Muito obrigado pela presença. Pastor Messias, nós vamos apresentar ele depois, que ele é mais do que a história disso aqui, né? É quase que a alma do ISBEL. Obrigado, Wilson Vieira, por tê-lo trazido tão gentilmente. Pastor Israel Liberato, que diretor muitos anos aqui do ISBEL também, diretor administrativo, ex-aluno, pastor, líder da Igreja Missionária também. Pastor Moisés Ramos, por favor, também, obrigado pela presença. Também ex-aluno, foi presidente das Assembleias de Deus por muito tempo. Pastor Atílio Varoto, presidente do Conselho de Pastores, né? Tenho o privilégio de trabalhar com esse irmão já há quase 10 anos na diretoria do Conselho e de outros também que estão lá conosco. Uma alegria muito grande. Eu não quero fazer injustiça com ninguém, mas eu estou assim olhando, tá? E destacando aqueles irmãos, aquelas irmãs. Maura, olha a Maura lá, ó. A Maura é patrimônio, tá? Maura é patrimônio do seminário. Eu não vou nem falar quantos anos, porque, né? Vou falar que foram poucos anos, tá? Tá certo? Mas obrigado. Olha só, pastor Góes, turma de 1977, correto? Olha só, também figura conhecidíssima, radialista, pastor, né? Presença marcante também na política londrinense. Obrigado pela sua presença, pela presença da sua senhora. Nós vamos lembrando aqui aos pouquinhos e vamos destacando, tá? Cadê o Soares? O Soares, falei para você sentar na frente para eu te ver, né? Tá? Soares foi coordenador conosco aqui, a Miriam foi professora, né? O Maurício Mantovani ali, ó, também é outro patrimônio aqui do ISBEL, né? O Sérgio, que resolveu aparecer, ele falou, eu não avisei, eu queria chegar de surpresa. Sérgio, que está aqui com a gente há 20 anos, agora foi morar lá para Bombinhas, naquele lugar ruim, né, Sérgio? Oh, meu Deus. É, uma coisa chata. Ele falou, arrumei um apartamentinho que fica a 70 metros da praia. Né? Fazer o quê, né? Mas, graças a Deus, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Lu, pela presença, viu? Eu vou lembrando de mais gente daqui a pouco, mas
Sejam todos muito bem-vindos. Uma pena que alguns talvez já estejam em pé, ou até na janela, né, Marcos? Olha só o Marcos lá na janela. Mas nós vamos ajeitando aí, vamos dar um jeitinho, nós vamos encaixando cadeira aí, tá bom? Os meninos lá estão para ajudar. Se você precisar de um sanitário, os seminaristas podem te indicar, eles estão lá no fundo, podem indicar aonde nós temos aqui no prédio anexo, tá certo? Vamos cantar mais uns louvores. Amém, vamos cantar, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, vamos lá. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele eu louvo, aquele que morreu, mas ressuscitou, morte triunfou, a Ele eu louvo. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Ele é o reino e o poder, para sempre, amém. Bem forte agora, declare, vamos lá. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja canta aqui, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Mais uma vez declare, a estrela da manhã, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Bem forte agora, igreja do Senhor, declare. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, cantando bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei. Aplauda bem forte o Rei dos Reis. Vamos assentar, por favor. Eu queria também destacar a presença do vereador Ayrton Nantes, que está aqui conosco. Obrigado, Nantes, pela presença, pelo carinho. Cadê a Terezinha Vieira? Está aqui. A Terezinha também assessora da deputada Mara Lima, está aqui representando a deputada. Inclusive tem um momento logo mais de uma homenagem para o Isbel. Obrigado pela presença de vocês. Eu estava falando de gente que faz parte da nossa história, eu esqueci da Beth. Cadê a Beth? Estava escondidinha ali, ó, Beth. Gente, também assim, é pouco tempo, tá? É uma coisa assim insignificante que ela está aqui com a gente. O Isbel tem 68, tá? Só queria destacar isso, tá? Mas ela faz pouco tempo. Obrigado, Beth, que cuida tão bem dos nossos livros, né? Eu queria que você... Ah, está ali já, né? Pode voltar no primeiro slide, por favor.
Às vezes as pessoas passam aqui na frente, nós já tivemos essa dificuldade com a nossa imagem, né? As pessoas passam aqui e perguntam, que lugar é esse? Né? Isso já aconteceu com você alguma vez, quando não era crente, quando não sabia? E uma vez até falei para um pessoal, falei, fica lá na esquina e fica perguntando, o que é esse lugar? Né? E as pessoas, é um hospital, é uma escola, o que é, né? Às vezes as pessoas não sabiam que era um seminário, porque ele está aqui há tanto tempo que ele parece que já faz parte da paisagem, né? Então eu queria falar um pouquinho da história do Isbel, mas lá dos primeiros anos, porque 68 anos não dá para a gente condensar num tempo tão exíguo, né? São muitos anos, muitas pessoas que passaram por aqui, eu diria milhares, então a gente não consegue percorrer essa história toda, mas eu gostaria de frisar especialmente os primeiros anos, porque eu sempre digo que a história não é uma memória, a história não é uma lembrança. A história é uma dádiva que Deus nos deu, porque ela nos ensina. Com a história eu aprendo com os erros das pessoas, com o acerto das pessoas. A história me inspira. E quando eu olho para a história do Isbel, eu fico muito inspirado, porque aqui nós tivemos respeitadas as fases, as etapas diferentes, né? E as pessoas diferentes. Nós tivemos aqui, eu diria, irmãos e irmãs que marcaram gerações. Irmãos e irmãs que fizeram a vida valer a pena. E tanto foi que, depois de algumas gerações, além deles, e muitos já se foram, né, já partiram, nós sentimos ainda o impacto dessas vidas. A gente fala que uma geração se conta hoje entre 15 e 20 anos, né? Então nós já vamos aí para uma quinta geração que está sendo impactada pela vida dos primeiros que chegaram aqui, daqueles que nós nem conhecemos e nem sabemos o nome. Então, o Isbel, 68 anos, pode passar, a Sociedade Missionária Oriental é a grande responsável pelo seminário. Ela é a missão fundadora do seminário. Se você nunca ouviu falar da Sociedade Missionária, hoje ela não tem esse nome mais, ela se chama One Mission Society, ela passou por uma atualização de marca, de brand, né, que a gente fala, para os tempos atuais, então você pode procurar, se informar. Se você já leu aquele devocional Mananciais no Deserto, você sabe que a escritora daquele livro é a fundadora da OMS, Larry Coleman, juntamente com seu marido, Charles Coleman. Então, já pelos anos de 45, 46, esta família estava no Brasil como missionários da OMS. Missionários que meteram a cara, né? Vamos fazer a obra, vamos para uma terra estrangeira. Esta é a família Han, que estava aqui já trabalhando, juntamente com esse evangelista que é um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, Jonatas Tomás de Aquino, que era, se não me engano, o pastor Messias vai me confirmar, um ex-padre, se não me engano, e fazendo trabalhos evangelísticos. E a missão gostaria de se estabelecer no Brasil, especialmente através da educação teológica, porque a educação teológica é uma das fortes veias da OMS. Uma das mais antigas instituições teológicas do século passado pertence à OMS já em 1907, no Japão. Então, estando essa presença missionária, já começou-se a pensar, pode passar, começou-se a pensar em estabelecer um lugar para que as atividades tivessem início. E deixo só destacar, irmãos, que hoje a OMS ela está presente diretamente em 26 nações e indiretamente em 50 nações. Então, é praticamente 76 nações onde a OMS está ministrando o Evangelho e promovendo a educação teológica, treinamento de líderes e fortalecimento de igreja. E aí nós temos esse predinho, você nem reconhece esse predinho, né? Porque é o nosso prédio aqui, diminuído, porque depois ele foi aumentado 2 vezes, mas um prédio no meio dos cafezais, aqui, nessa região, na rua Jacarezinho, que era essa avenida, e este homem, que eu acho que a história não faz jus ao calibre deste homem, chamado Zaqueu de Melo. Este homem vendeu a propriedade, então, para a missão por um preço ínfimo, por um preço muito abaixo do que deveria ser. E eu falo que a história não faz jus ao Zaqueu de Melo, porque Zaqueu de Melo foi um dos grandes educadores da cidade de Londrina, foi um ministro do Evangelho, e também depois se tornou deputado estadual.
E a gente não sabe disso, né? Ontem foi a eleição da reitoria da UEL, e a gente fala muito da UEL, mas a gente se esquece que a primeira faculdade do norte do Paraná foi estabelecida através do trabalho de Zaqueu de Mello. Ela se chamava Faculdade Não. Filadélfia era um instituto já de educação que ele tinha. A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Fafilo. Ela foi fundada aqui em 1954. A primeira faculdade do norte do Paraná, por trabalho desse homem, que tinha uma visão de educação muito ampla. Depois vem uma faculdade de odontologia, vem a faculdade de medicina, vem a faculdade de direito, e quando as faculdades se juntam, elas formam a Universidade Estadual de Londrina. Tá certo? Então, uma figura que foi, de certa forma, esquecida pela história, nomeia o nosso teatro municipal, mas não é muitas vezes mencionado, devido ao calibre, né, que esse homem tinha, especialmente na área de educação. Então, os missionários compram essa propriedade, e aí, já falei para vocês desse culto inaugural de 1954, quando nós tínhamos 350 pessoas aqui no Isbel, e a palavra do reverendo Jonas Dias Martins, que é outro monumento da igreja evangélica de Londrina, né? Não só de Londrina, mas da região. Depois eu fiquei sabendo que eu morava numa rua, bem na rua da igreja presbiteriana de Sertanópolis, pastor Messias, e eu era uma criancinha e o pastor Jonas pregava naquela igreja muitas vezes, e o pastor Messias também pregava lá. Estava do meu lado ali, né? E eu precisei esperar 20 anos para conhecer essas pessoas, né? Mas um culto muito assim abençoado, do qual nós temos inclusive a transcrição assinada de próprio punho do reverendo Jonas do seu sermão inicial, né? E queremos até disponibilizar isso em outro momento. Os primeiros professores docentes, né, e pessoas que trabalharam aqui, muitos deles são conhecidos de vários de vocês, né? Por exemplo, a família Elkger, pastor Charles e dona Marta, a professora Melva Webb, que é aquela mais abaixo ali, o Ben Pearson, que é aquele senhor do meio, Robert Milan, Francisco Vieira e tantos outros que fizeram parte do primeiro corpo docente. E nós temos, né, a gente gosta de guardar tudo, irmãos, isso às vezes é um problema, porque o ano passado nós tivemos que mover um arquivo de 50 e poucos anos, né, Maura? A Maura fala assim, glória a Deus, né? Que a Maura que fez esse trabalho, moveu um arquivo de 50 e poucos anos, tiramos 2 toneladas de papel, né? Mais ou menos, 2 toneladas de papel. Mas nós gostamos de guardar muita coisa, e nós temos aqui as primeiras turmas. Olha só que interessante, a gente tem o nome das pessoas das primeiras turmas. Por exemplo, começou em 54, 2 anos depois já formou uma turma, né? Fernando Giran, Suzu Yuasa, muita gente da colônia japonesa, porque a igreja Hollins era nossa parceira e enviava alunos, enviava seminaristas, né? Keiko Kikuchi, Horst Traumann, José Bressani, Yoshio Yoshino. Depois a turma de 57 também, alguns da colônia japonesa, Egawa, Yano, João Batista Ribeiro Neto. Quem conheceu o pastor João Batista Ribeiro Neto? Né? Pastor presbiteriano também, formado aqui nessa turma de 57. E essa figura que poucos de vocês conhecem, José do Carmo. Isso aqui é uma lenda dentro da nossa denominação da Igreja Missionária, irmãos. Faleceu há alguns anos, mas assim, um homem de Deus. Eu tenho dito assim que a gente de vez em quando encontra homens santos mesmo, santos, sabe? Aquela santidade bíblica que é possível a todos, né? E a gente encontra pessoas assim como o pastor José do Carmo, uma alma muito querida, uma pessoa assim amorosa, muito querida. Depois, olha só, hein? Olha a surpresa aqui, ó. 1958, nós temos, olha, quem será aquele camarada ali, sorridente, com cara de ator de Hollywood? Depois nós vamos descobrir, né? Nós vamos descobrir. Hamilton Justus também foi um pastor de nossa denominação, Geni de Souza, Avani Garcia, Messias Anacleto, Nair Borges, Rudolf Frissen. E na turma de 59, olha só, pastor Arno Degal. Só vou dar uma dica, o pastor Arno Degal é aquele grandão lá, viu, gente? Se vocês não perceberam. Noema Frank, Eusébio Guides, Walter Bircheneck.
e Isela Zappa. Então, só algumas curiosidades, né? Mas deixa eu falar um pouquinho do impacto que o Isbel começou a causar por causa da sua presença e por causa do seu trabalho, que eu chamei de ações para o reino, né? Desde o início da formação dos primeiros alunos, dos primeiros seminaristas, pastores, o Isbel já tinha a prática de proporcionar a esses alunos oportunidades fora da escola, na vida, no campo da vida, né? Para que eles pudessem ministrar, pregar, evangelizar. Então, era muito comum, nós temos ali, vou te falar também, uns 50 quilos de fotos. Era muito comum você ver fotos de pessoas evangelizando na rua, alunos, né, pastores. Olha, aquele camarada lá, que está na frente da Kombi ali, eu acho que eu conheço ele, hein? Hã? Nem pastor Sebastião? Que coisa linda, hein? Galã também, né? Galã de Hollywood. Pastor Arno fazendo trabalho nas prisões. Apresentações musicais na concha acústica eram frequentes em outros pontos da cidade também. Pode passar. Esse é um trabalho muito interessante. Esse já é um trabalho mais dos anos 70, que se chamava A Caverna. Alguém já entrou na caverna aqui? Olha, Armando conheceu a caverna. A caverna com K, tá? A caverna ficava ali no centro, onde hoje é a Caixa Econômica Federal, embaixo, no subsolo. Era um espaço que abria às 10 horas da noite do sábado para abrigar ou trazer e atrair pessoas da boemia, pessoas da noite londrinense. E lá eles eram evangelizados, havia músicas próprias, né, músicas que falavam a linguagem deles, e havia aconselhamento e havia oração por aquelas pessoas. Esse é um trabalho do reverendo Jessé Murphy, que é esse senhor ali, que foi assim um trabalho fantástico que envolvia também os seminaristas. Mas não só isso, programas de rádio, né, e também de TV, um pouco mais adiante, já nos anos 80, com o Caio Fábio, né? Mas programas de rádio. E uma curiosidade sobre esse programa de rádio é que ele foi transmitido pela Rádio Transmundial, que tinha retransmissoras praticamente no mundo inteiro. E então aquele programa que era produzido aqui no Isbel, numa sala no segundo andar aqui, ele chegava aos mais variados países de língua portuguesa e de língua espanhola. O pastor Jessé me mandou uma carta que ele recebeu de Cuba, quando uma pessoa ouviu o rádio em Cuba e se converteu e escreveu para ele, contando da sua experiência. Uma coisa fantástica, irmãos, uma coisa assim de arrepiar, gente, sabe? Depois vem os programas de televisão com Pare e Pense, com Caio Fábio, né? Ou diversos outros programas também que foram retransmitidos em várias emissoras do Brasil. Caravanas, né, de alunos que, de repente, elegiam uma cidade, ia lá 10, 12, 15, 20 alunos, e lá desenvolviam trabalhos por vários dias, fortaleciam as igrejas locais. Então, isso era muito comum também. O Isbel, se não me engano, tinha até combis de propriedade dele, né, para fazer esse tipo de trabalho. Pode passar. E, como resultado disso, nós começamos a ver as igrejas surgirem, né? E as igrejas que levou o nome, a denominação de missionária, por conta da participação, né, dos missionários na época. Então, igrejas começaram a surgir, como Iguaraçu, Maringá, pode passar, igrejas em São Paulo, igrejas, diga-se de passagem, que estão, igrejas em Londrina, né, que estão até hoje, muitas delas. Não com esse templo, né, irmãos? Esse templo aí já precisou de uma reforma, né? Mas as igrejas estão até hoje. Pode passar. Também o trabalho de fortalecimento de pastores nas próprias igrejas. Então, não era incomum o Isbel também abrir uma extensão na igreja local para que ele pudesse treinar obreiros lá. E essa é uma foto, inclusive, de uma aula dentro de uma igreja, né, para alguns pastores, alguns alunos. E o trabalho de tendas, né? Pastor Arno, que está aqui, fez muito trabalho de tenda. Inclusive, tira essa dúvida para mim, Israel. A igreja do aeroporto, ela surge de um trabalho de tenda, né? A igreja missionária do aeroporto, né? Né?
Interessante, nós temos a igreja missionária aqui em frente ao cemitério Parque das Oliveiras, e ela surge então de trabalhos de tendas. Montava-se como um circo, e ali vários dias evangelizando, apresentando, cantando, fazendo teatros e levando as pessoas a Cristo. Um pouco mais, também fortalecimento de polos, né? Por exemplo, aqui um polo de uma extensão de Astorga, né? E também havia um grupo musical, né? Eu acho que havia 2 grupos musicais aqui que fizeram um sucesso aí nessa época, que se chamava Os Ligados, né? Agora o outro grupo eu não me lembro o nome. Olha o nome, né, gente? Os Ligados, né? E o pastor Gessé, que era o idealizador desse grupo e o maestro e aquele que ensaiava, inclusive levou o grupo para uma turnê nos Estados Unidos. Ficaram, se não me engano, 30 dias nos Estados Unidos fazendo a turnê em várias igrejas, né? Então, pessoal que teve essa oportunidade. O senhor não era dessa época não, né, pastor Góes? Dos Ligados, né? O senhor já estava desligado já. Tá certo. Sim. Exatamente, isso que eu queria lembrar. Porque eu vi lá Brazilian Gems, né? Não, então era esse grupo. Era esse grupo aqui, não é? Não? Era antes ainda? Tem história, gente. Aqui não dá para você condensar. Tá. Que joia. Eu li uma reportagem sobre isso, que eles foram conhecidos como as gemas do Brasil. Gente, eu apenas dei um panorama aqui dos primeiros anos e do impacto. Pode deixar correndo aquele videozinho que está no último slide. Porque eu queria dizer o seguinte, o que me encanta no ISBE, eu estou aqui desde 93 como aluno, e desde 99 como professor, e desde 2005 como coordenador. O que me encanta no ISBE, você vai ver várias etapas aí, várias fotos e épocas, é que nós fomos ensinados, nós aprendemos que não existe um método fixo, que não existe uma única estratégia, ou seja, para cada tempo, para cada momento, você precisa ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para que você possa então ter uma estratégia adequada para aquele momento. Hoje nós fazemos muitas coisas dessas que vocês viram ali? Talvez não, nós fazemos outras coisas diferentes, porque hoje nós temos novas demandas, nós temos um novo contexto, uma nova cultura, novas igrejas. Então, cada pessoa pertence à sua época, né? Cada pessoa tem a sua própria história. E eu admiro isso, porque os missionários aqui, e eu tive o prazer de conviver com talvez a terceira geração dos missionários, segunda, terceira ali, pegando, né, essas 2 gerações, eles eram pessoas abertas ao novo. Aquela primeira geração tinha uma cultura própria, tinha um jeito próprio de fazer as coisas. Mas a segunda, a terceira, ela já foi mudando, ela já foi inovando, ela já foi pensando nas prioridades do reino. Então, isso é muito legal de ver nessa nossa história de 68 anos. Como que a gente soube, como que o ISBE soube, e sabe até hoje, né? O pastor Carlos vai falar no final de alguns planos que nós temos, mas sabe até hoje se adequar ao momento que a gente vive, né? Essa história para mim é uma escola dadivosa, né? Porque eu aprendo tanto dessas vidas, tanto desses testemunhos, tanto dessas estratégias, dessas coisas que eles fizeram, e isso me inspira a fazer diferente. O que era, por exemplo, a caverna nos anos 70, quando as igrejas ainda eram bem tradicionais? Bem, o pastor Gessé diz, muitas igrejas disseram que aquilo era uma obra do diabo, né? Interessante, mas era uma obra para alcançar uma geração diferente. Hoje nós já passamos, né, daquilo, nós já estamos em outra, porque nós queremos alcançar essa geração. Então isso é muito aprendizado, é muita história. Na verdade nós temos que lançar um livro, pastor Carlos, ainda da história do ISBE, relatando tudo isso, né? Um grosso volume, relatando tudo isso que a gente aprende aqui, tudo isso que o ISBE contribuiu para a igreja brasileira. Porque o ISBE, ele tem uma história entrelaçada com a igreja brasileira. Com a igreja brasileira. A gente ouve pessoas das mais diversas regiões ainda falando do ISBE. Porque recebemos aqui alunos de todas as regiões do Brasil, dos mais distantes do norte ao sul, e a gente ouve pessoas falando. Às vezes eu encontro pastores muito idosos, que ainda dizem assim, eu estudei no ISBE, depois eu mandei
2, 3 gerações para o Isbel, para a formação pastoral. Então isso é muito gratificante, a gente tem a alegria de compartilhar isso com vocês. E pensando em história, a gente queria cantar um hino, Wilson. Um hino, sabe? Não é corinho não, é hino. É esse que você tem que cantar de pé, com a mão no coração às vezes. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, o teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Sentar, por favor. Eu gostaria de convidar a Terezinha aqui à frente, também o pastor Carlos, nosso diretor-geral, e também pastor Sandro, nosso presidente da mantenedora. Terezinha nos procurou há alguns dias, em nome da deputada Mara Lima, Assembleia Legislativa do Paraná, e gostaria de nos fazer uma homenagem ao Isbel. Então, vou deixar que ela conduza esse momento aqui. Terezinha, obrigado. É um prazer enorme estar revendo vários pastores. Eu fiz uma pequena parte também da história, mas trabalhando um pouquinho distante. A Beth lembra, a época que eu trabalhei no Centro Bíblico, e a gente tinha o prazer de atender ali muitos seminaristas que passaram por aqui. E era gratificante poder reservar cada livro e avisar, chegou o livro que você queria. Era muito bom. E os anos se passaram. Esse foi no período de 90, né, nos anos 90. E em 2000 eu mudei de profissão. E entrei na área política. E hoje represento ali a nossa querida e deputada Mara Lima. E é com muito prazer que eu venho prestar essa homenagem ao Isbel. É de coração mesmo. E ela ficou muito feliz quando eu apresentei a ela. E fez com muita alegria esse carinho. E eu gostaria de convidar o pastor Moisés para me ajudar nessa entrega, pastor Moisés. Tem alguns pastores aqui, eu tenho 3 minutinhos, mas é bem rapidinho. A gente atendendo os seminaristas, eu contei para o pastor Vanderlei ontem, que um dia eu estava lá em Rolim de Moura, em Rondônia,
encontrei um seminarista que estava pastoreando, já tinha se formado pastor, estava pastoreando uma igreja lá, e ele me viu na rua, me reconheceu, e foi muito bom o nosso encontro lá. Bom, pastor Moisés, faz a leitura, por favor. A todos uma boa noite. Então vamos à leitura. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Menção honrosa. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição da deputada cantora Mara Lima, aprovada pelo plenário, manda lavrar nos anais desta Casa de Leis voto de congratulações ao ISBEL, Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, em nome de seu reitor, Vossa Magnificência Carlos Alexandre de Oliveira, em alusão aos seus 68 anos, capacitando a formação de cristãos para semearem o Evangelho em todas as nações. Curitiba, 13 de abril de 2022. Deputada, cantora Mara Lima, líder da bancada evangélica. Obrigado, pastor Moisés. E passar aqui. É um prazer, pastor. E trago aqui o abraço da nossa deputada, cantora Mara Lima, para todos vocês. Vou pedir que ainda o pastor Santo, pastor Carlos permaneçam. O vereador Nantes também tem uma homenagem à casa. Isso. Boa noite a todos. Eu gostaria que você permanecesse aqui, pastor Vanderlei, por gentileza. Gente, nós temos passado por algumas questões na Câmara Municipal de Londrina, em que precisamos do apoio das nossas igrejas, das nossas instituições, em algumas demandas, em alguns projetos de lei, orientações, pareceres, e o ISBEL não tem se negado. Todas as vezes que precisamos, o ISBEL esteve presente, geralmente na pessoa do pastor Vanderlei, que ele está aqui mais diretamente ligado a nós. Então, pastor, em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao Senhor, em nome da Câmara Municipal de Londrina, e também agradecer a toda a diretoria por entender que nós fazemos parte de um reino só, e que juntos defendemos esse reino a todo custo. Falar do ISBEL é falar de Londrina, falar da história de Londrina. Estava ali até pensando que quando pequeno eu já passava aqui e já via o prédio do ISBEL. E eu não sei não, acho que eu já via o Vanderlei ali também. Ah, tá. Então tá bom. Mas o fato é que falar de Londrina é falar da história do ISBEL e é falar de Londrina. A história se mistura de tão lindas que são. Hoje é impossível imaginar este local aqui sem o ISBEL. Então eu quero parabenizar, na qualidade de primeiro secretário da mesa executiva da Câmara Municipal de Londrina. Eu quero também entregar uma singela lembrança. Eu quero chamar aqui o Claudecir para me ajudar, por gentileza. Claudecir, que está representando o vereador Giovanni Matos. E que você faça uma leitura bonita, igual o pastor Moisés fez. Boa noite a todos. Ao Centro Educacional Evangélico ISBEL, pastor Vanderlei Flari, Rua Senador Souza Naves, 880. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais, requer, por iniciativa do vereador Nantes, com o apoio dos vereadores, congratulamos
Vossa Senhoria, com votos extensivos a todos os colaboradores, pelos 68 anos do ISBEL, Seminário de Formação Teológica, Ministerial e Bíblica, em Londrina. Parabéns e que Deus os abençoe nesta linda caminhada. A sessão foi no dia 7 de abril de 2022. Resta informar que esse requerimento tramitou na Câmara como um projeto de lei, como um requerimento, e teve aprovação dos 19 vereadores. Vocês merecem, parabéns. Obrigado, meus irmãos. Uma alegria muito grande. Um dia o Nantes me procurou e disse: nós queríamos fazer uma homenagem ao ISBEL pela Câmara. Isso já faz um tempinho, né? Foi antes da pandemia. E ele falou: vocês já receberam alguma homenagem? O ISBEL tem a comenda Ouro Verde da Câmara, que é a mais alta homenagem, né? Ele falou: poxa vida, mas é com muita alegria que a gente recebe essa renovação, né, desse voto, né, desse reconhecimento, porque, de fato, eu sou suspeito para dizer porque eu sou ISBEL, né, mas eu preciso reconhecer que essa casa tem uma grande contribuição para a igreja brasileira, para a igreja londrinense. Vou convidar e pedir gentilmente que o Wilson traga o pastor Messias aqui, o assista. Gente, pastor Messias dispensa qualquer apresentação. Você sabe. É um irmão querido, um pai querido, um pastor querido. Eu falei para ele agora há pouco, quando ele chegou, eu disse assim: eu tenho uma queixa para o senhor. Porque eu liguei na sua casa 3 vezes e não consegui falar com o senhor. Só hoje. Vive ocupado, irmãos. Liguei cedinho, ele está em reunião com o pastor João. Liguei 11 horas, ele está orando. Liguei 12:05, falei: agora eu pego ele. Ele vai colocar a comida na boca e eu pego ele. Não, ele foi para o Pilates. Aí eu fiz a queixa. Aí ele explicou. Ele disse: com o pastor João eu estava me aconselhando. O Pilates é para destravar. E orando é para santificar. 3 pontos, é um presbiteriano, gente, não tem quem tira isso dele. Por favor, vou deixar aqui. Não vou falar mais nada, é ele que tem que falar. Tá bom essa altura para o senhor? Deixa eu ver. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui. Quando o pastor nos formulou o convite para esta noite, a Eliana, nossa secretária, ela disse assim: ele lhe deu um tempo, que o senhor não passe de 20 minutos. E eu fiquei feliz pelo seguinte: alguém disse que você ouve uma pessoa falar com muita atenção 20 minutos. Dos 20 aos 30, você tem uma grande expectativa. E a partir dos 30, você tem uma raiva de quem está falando. Então, muito obrigado. Eu quero saudá-los com um dos meus salmos prediletos. Olhem sempre aqui. Quando eu citar uma passagem, não se preocupe em localizá-la.
Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, lemos assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Hoje nós estamos celebrando 68 anos da nossa história. Nós estamos aqui agradecendo a Deus. O que nos traz aqui hoje como poder público, aqui está o poder executivo, legislativo, judiciário. Aqui está a igreja, nós estamos aqui agradecendo a nossa caminhada. Eu não vou fazer um sermão, também não vou fazer uma homilia. Eu peço a sua atenção para uma reflexão à luz deste verso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós vamos dividir o nosso assunto em 3 momentos distintos. Eu vou ser bem didático. Eu entendo que a boa comunicação não é você falar para impressionar um auditório. É você falar e as pessoas entenderem o que você falou. Então, a nossa fala tem como tema trazendo a memória. E nós vamos trabalhar 3 palavras distintas. Primeira, nós estamos nesta noite vivendo um tempo de lembranças, de reminiscências. E eu gostaria que agora nós começássemos a lembrar Londrina. Aqui estão os senhores vereadores. Londrina, 1955. Essa rua não chamava-se Rua Souza Naves, que é o nome de um senador da República. Essa rua chamava-se Rua Minas Gerais. E o número desse imóvel era 1250. Londrina dos Paralelepípedos, Londrina da Terra Vermelha. Londrina de onde se dizia, Londrina é só fama, quando não é pó, é lama. Isto era Londrina. Vamos lembrar um pouquinho os nossos professores, nossos mestres. Eu entendo que quase todos aqui não identificaram uma figura que estava ali. Benjamin Haroldo Pearson, autor do livro O Monge que Ressuscitou. Tio Ben e tia Emma. Os professores não moravam em casas boas como hoje. Lembro-me que Benjamin Haroldo Pearson alojava-se aqui num quarto onde é o refeitório. Vamos lembrar o professor mais elegante, o Roberto Inácio Milan. Eu estou trabalhando as lembranças. Muito bem penteado, até a sola do sapato era engraxada.
Quando ele assentava-se para dar aula, ele tirava um lenço muito branco e passava na cadeira. E se a cadeira não estivesse realmente limpa, ele conversaria com o Sr. Francisco de Paula Vieira, que era o diretor dos moços, para falar com o responsável da limpeza daquela sala. Melvo Web, que simpatia. Suas aulas. Mas nós não gostávamos muito quando ela nos pedia um esquema. Era no papel vegetal, feita com tinta nanquim. E quem fazia isso muito bem era uma aluna chamada Fujiko. E todos nós dependíamos da Fujiko para nos ajudar. Mas tínhamos professores como Huberto Clevenger. Ele era um homem sanguíneo. Quando dava aula, ele queria a atenção dos alunos e a sua veia crescia e seu rosto ficava corado e nós sabíamos que ele não estava muito... Era para prestarmos toda atenção. Mas tínhamos um professor chamado Charles Elcher. Charles Elcher, talvez o professor que mais marcou as gerações. E aquele professor a quem o pastor se referiu, Jonatas Tomás de Aquino, não era presbiteriano. Jonatas Tomás de Aquino era filósofo, jornalista e teólogo da Igreja Congregacional de Cascadura, Rio de Janeiro. Se deslocava para Londrina para dar as suas aulas. Responsável pela revista Reavivamento. Nossos professores, nossos alunos. Eu tive o privilégio, quando cheguei aqui, nossa casinha era uma casinha de madeira aqui ao lado. Vocês sabem que nós não tínhamos chuveiro quente. Aquele frio de 1955, o chuveiro dos alunos era água fria. Quem eram os meus colegas de quarto? Pastor Arno Degal. Pastor Arno era um jovem vindo da cidade de Gaspar, estado de Santa Catarina. Eu estou vivendo o passado. Venham comigo, eu estou caminhando com os senhores. Ele dormia à minha direita. Eu tinha 17 anos. E à minha esquerda, um dos maiores craques do futebol brasileiro, jogador do Santos, do Corinthians e do Fluminense. Eu estive com ele nas Laranjeiras. Fomos à sala de troféus, onde estavam os troféus da sua época como craque do futebol, Maracaí. Por que me colocaram no meio? Arno, um pouquinho mais velho do que eu. João Batista, um pouquinho mais velho. Eu no meio, para eles cuidarem de mim. Após o almoço, tínhamos a aula de inglês ou de português. E Arno, sempre disciplinado. Ele dizia, agora eu vou estudar um pouco de português. Até para deitar, Arno era cuidadoso. Só que dentro de 3 minutos ele estava ressonando. E assim nós ficaríamos contando a história de... Estão comigo aqui. Eu estou contando uma história para os senhores. Eu disse que não era um sermão. Eu estou levando os senhores a uma viagem. Londrina, capital do café. 40 mil habitantes. Os paralelepípedos terminavam aqui, pouco mais abaixo. Era plantação de café e plantação de algodão. Eu falei um pouco aos senhores dos professores, falei um pouco dos alunos. Gostaria de falar nessas lembranças um pouquinho do nosso refeitório.
Cada mesa, 8 pessoas. A cabeceira de cada mesa sentava-se um dos diretores do ISBEL para nos ensinar etiqueta e nos diziam que nós tínhamos que dar 17 mastigadas para então deglutir o alimento. Só que um dos nossos diretores, não vou mencionar o seu nome de saudosa memória, ele era muito assim severo, sentava-se ali para botar ordem na casa. E um dos pratos daquele dia era almôndega. E a cada mesa sentavam-se 8 pessoas. E um dos alunos, cujo nome eu não declino também, muito esperto, chamou a atenção e todos olharam para o teto, e enquanto isso ele botou uma almôndega na boca. E depois o nosso diretor chamou a atenção da dona Geralda, cozinheira, porque nessa mesa vieram 7 almôndegas. Agora os senhores já sabem. Assim era o nosso ISBEL. Eu estou querendo as nossas aulas. Mas eu vou agora, em poucos minutos, falar nesse passado, dessa capela. Talvez o ISBEL foi o que foi por esta capela. Não neste púlpito, que eu respeito muito como pastor, mas no púlpito de nossa capela passaram grandes luminares do protestantismo brasileiro. Estas paredes, se falassem, testemunhariam a fala de Adalto Araújo Dourado, um dos mais ilustres professores do Seminário de Campinas, pregou neste púlpito. Nesta capela pregou Dr. Guilam, cantor, compositor e teólogo. Neste púlpito pregou Antônio Elias, Vicente Felipe de Souza. Dona Marta sentada aqui ao piano, tocando. Esta capela testemunhou, se me permite, quando nasceu, chamava-se Cruzada de Evangelização. Aquela tenda não nasceu em Londrina, ela nasceu em Maringá. E o primeiro cruzado que saiu para servir aquela tenda fui eu, depois de um apelo. Aqui nós tínhamos um genuflexório. E quando eu fui chamado para falar aqui nesta noite, eu queria testemunhar isso. Quando o pregador fez o apelo, qual dos alunos interrompe o seu curso para trabalhar 6 meses com a tenda? Levantou-se um aluno. E eu me lembro que eu me ajoelhei aqui para fazer o trabalho da tenda. Em poucas palavras, eu levei os senhores a um passado. Isso chama-se trazer a memória. E talvez os senhores não apreciam o que eu vou falar, senhores políticos, senhores pastores. Mas a igreja e a instituição que não tem memória, ela não tem história. Eu sou um pastor presbiteriano independente, mas permitam-me dizer, como filho desta casa, Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, quero dizer de uma forma muito serena, mas muito convicta, sem rodeios, nós, como Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, temos uma história. Nós temos uma história. Esta é a história do nosso ISBEL. Segunda palavra, gratidão. Se nós temos um passado, nós temos uma gratidão. Hoje eu estou completando, agora dia 27, 85 anos.
Cheguei aqui com 16 para 17 anos. Tenho uma gratidão, primeiro, à cidade de Londrina. Londrina me acolheu. Hoje sou cidadão honorário dessa cidade. Digo sem vaidade, mas a cidade que me acolheu. Mas aqui eu encontrei aquela que se tornaria minha esposa, Avani Garcia dos Santos, que chamaria depois Avani Garcia Rosa. Fomos casados 62 anos. De manhã, minha rainha. À tarde, minha papoula. À noite, minha princesa, nas madrugadas, a minha imperatriz. Vani leu sua Bíblia de capa a capa 62 vezes. Nesta casa, nós nos conhecemos. Eu tenho uma gratidão a uma jovem que era secretária do seminário. Chamava-se Nilda Trindade. Não Nilda Legal, Nilda Trindade. No dia 27 de abril de 1955, ela me presenteou com o Novo Testamento, assinando da amiga Nilda Trindade. Esta jovem viria a ser a esposa de Arno Legal. O Isbel, a nossa gratidão, uma escola. Eu não estou fazendo um discurso acadêmico. Eu não estou fazendo uma exegese. Os pastores não esperem isso de mim. Eu quero que os senhores ouçam alguém, com todo respeito, que tem autoridade para dizer aos senhores. Por isso eu estou dizendo neste tom coloquial, mas com muita convicção. Gratidão a uma escola, estão me ouvindo? Que nos ensinou a amar a Bíblia. Nós tivemos um professor cujo nome eu não declino, doutor em divindade, PhD. Estudou a Bíblia nos pergaminhos na Europa. E um dia ele nos disse, eu estudei numa escola onde nós fomos ensinados que apenas 17 versículos da Bíblia são inspirados. Não se escandalize. E talvez eles tenham razão, porque o seminário é uma escola que alguém disse, se alguém entra crente e sai crente, já foi um milagre. Mas por que eu estou dizendo isso aos senhores? Eu gostaria que os senhores entendessem, eu espero que o que eu esteja dizendo esteja sendo gravado. Porque esta escola, Isbel, nós tivemos professores que nos ensinaram a crer na Bíblia. Eu estou meditando muito o que eu estou dizendo. Nós não pregamos a respeito da Bíblia. Nós fomos ensinados a pregar a Bíblia. Como filho dessa escola, eu tive o privilégio de pregar em quatro continentes. De viajar pelo mundo. Mas aprendi nessa escola a amar a palavra de Deus. Hoje, eu estou terminando a minha leitura da Bíblia 70 vezes, de capa a capa, e a memorizei. Eu tenho a Bíblia na minha mente. Alguém diz assim, eu quero que os senhores ouçam isso, porque isso é o testemunho não meu, eu estou querendo ressaltar a escola que nós estamos festejando. Nem o mérito a esse que vos fala, nem o mérito, mas o reconhecimento a uma instituição. A uma instituição. E que nos ensinou a oração. E hoje, onde se fala em avivamento, permitam, meus senhores, avivamento não é movimento.
Avivamento é a ação de Deus, de dentro para fora. Avivamento é caráter. Avivamento é vida. Avivamento é testemunho. Foi nesse seminário que talvez não tivesse um currículo acadêmico invejável. Não tínhamos. Mas tínhamos amor à Bíblia. E esse seminário nos ensinou a amar as pessoas. Eu quero olhar bem nos seus olhos, pastores, líderes que estão aqui. A igreja está aqui. Amamos as pessoas. Um dos meus amigos, o Hildo dos Anjos, fundador, presidente da Missão Vida, que trabalha com os andarilhos. Ele estava pregando numa igreja em Florianópolis, onde eu fui pastor 12 anos. E ao entrar na igreja, ele convidou um mendigo que estava à porta e falou: eu vou pregar aqui hoje, eu trabalho com mendigos, você quer assistir? E quando esse meu amigo está no púlpito pregando, ele é um senhor simpático, prega de uma forma muito linda, e entra um senhor com uma flor em sua mão, e quando chega no meio do corredor, eu não estou lhes contando uma ilustração, estou lhes contando algo que aconteceu. Ele levanta esta flor e diz para o pastor: esta flor eu dedico ao senhor, porque hoje Jesus entrou nesta igreja, porque há muito tempo eu estou me esforçando por entrar, mas não me deixam, porque meu fétido, sua roupa não cheirava bem, seu hálito não era agradável, seus cabelos em desalinhos. Talvez, meus irmãos, pastores, igreja, nós tenhamos que, nesta noite, nos curvar diante de Deus e dizer: obrigado, Senhor. Eu quero, pastor, com todo respeito ao ISBEL, com todo respeito a essa instituição, não só viver um momento de reminiscência. Essas paredes me falam, essas salas me falam. Esse local, para mim, é um lugar especial. Aqui chegou um menino cujo avô foi escravo de sangue africano. Aqui chegou um menino quase que descalço. Essa escola não só trabalhou a minha mente, mas trabalhou o meu coração. Por isso eu sou grato. Mas eu preciso dizer aos senhores: essa escola nos ensinou uma vida cristã saudável. Basta ser crente. Basta ser crente. Nossos púlpitos não precisam de novidades. Nossos púlpitos precisam do novo. Nossos púlpitos não precisam de holofotes. Eles precisam da ação do Espírito Santo. Que Deus encha o nosso coração de gratidão. Obrigado. Todos os meus professores já estão com o Senhor. Dos meus colegas, quase todos já partiram. Mas a nossa gratidão, pastor. E eu pediria que esta escola não perca a sua visão. Que esta escola, ISBEL, não perca os seus referenciais. Vamos terminar. Quais foram as duas palavras que eu falei até aqui?
Lembranças, diga lembranças. Diga nesta noite. Eu dou graças a Deus. Porque eu lembrei um pouco a nossa Londrina. Londrina hoje está bonita. Londrina hoje tem asfalto. Aliás, Londrina não precisa de mais igrejas. Londrina precisa de mais evangelho. Mas nessa noite, nosso coração agradece ao Isbel. E concluir, terceira palavra. Diga prosseguir. Diga muitos começam. Eu vou falar bem devagar. Muitos começam. Alguns prosseguem. Poucos terminam. Eu quero convidar os senhores nesta noite e as senhoras para nessa corrida de bastão nós prosseguirmos. Os senhores homens públicos prossigam, cumpram a sua tarefa. Nós, igreja, prossigamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos encoraje. Eu queria concluir dizendo: quem sou eu? Uma vela. Eu comecei a servir a Deus com 16 anos. Nunca tive um ano de jubileu como pastor. Nunca. Nunca exerci nenhuma outra atividade paralela ao ministério. Respeito os senhores que exercem. Fui apenas pastor. Sou apenas pastor. Mas sou uma vela que foi queimando e eu hoje estou um toquinho. Não, é verdade, eu tenho consciência disso. Eu tenho Parkinson, não sou um homem tão saudável. A igreja onde eu sou pastor tem mais de 100 médicos. Muitos deles eu vi nascendo, crescendo. Eles cuidam. Eu estou aqui agora, mas quando chegarem em casa, vão ligar, eu sou um viúvo. Como que você está? Mas encerro essa palavra dizendo: enquanto houver um pouquinho do pavio, ele vai queimar. Agora, queimar para ele. Deus te abençoe. Deus te ajude. Obrigado, Isbel. Obrigado, capela. Deus seja louvado. Sabe, pastor, é realmente uma gratidão muito profunda. Eu tive o privilégio, pastor, de estar em grandes centros da cultura. Visitamos Harvard, fiquei impressionado, Coimbra, e tantos centros do intelectualismo, do academicismo. Mas foi numa escola simples. Foi numa casa como essa que eu aprendi a ser pastor.
Pastor Messias, a gratidão é nossa, porque o Senhor faz parte da nossa história. O Senhor, homens como o Senhor, como o pastor Arno, como tantos que eu nomeei aqui no início, que fazem parte da nossa história. A gente não é feito de... A gente é feito de gente, né? Eu gosto de dizer isso, a gente é feito de gente. Então um dia, quando eu também estiver lá no toquinho do pavio, eu vou dizer assim, dessa vela que queimou, desse tanto que queimou, tem lá um pedacinho do pastor Messias, tem um pedacinho do pastor Sandro, tem um pedacinho da Maura, tem um pedacinho da Beth, tem um pedacinho dos nossos alunos. A gente é feito de gente. E é um privilégio tão grande, sabe, o pastor Messias falar isso dessa casa. É um orgulho para a gente, um privilégio. Eu queria dar um presente para o pastor Messias, porque eu sei que nesse toquinho que ele fala, ele ainda vai queimar muito tempo, vai ter tempo para ler bastante, que ele lê bastante, né? Eu quero presentear ele com esse box que se chama O Essencial do Cristianismo, 2000 anos de história e fé. Mas por que esse livro? Porque o senhor está vendo o nome que está nesse livro aqui? Aqui está o nome, Melva Webb. Está o nome de Melva Webb. Vocês não imaginam como ela era rigorosa, mas as suas aulas não estão só aqui, estão. Amém. Pastor, esse é um trabalho que a nossa professora Denise Martins Américo, que infelizmente não pôde estar conosco, as duas filhas estão doentes. Ela desenvolveu esse trabalho nos últimos 2 anos. Denise é doutora já praticamente em educação, tem formação em história. E ela é apaixonada pela Dona Melva Webb. Dona Melva, enquanto foi professora aqui, ela escreveu páginas e páginas de história da igreja. Sem computador. Você pode ver os manuscritos ali na biblioteca, né, Beth? Ó, letrinha. E só a história da OMS que ela escreveu, que eu inclusive de vez em quando consulto, tem 200 páginas, né? Só a história da OMS. E a Dona Melva, então, com todo esse trabalho, a Denise pegou esse trabalho, aproveitou muito dele e, juntamente com outros 2 autores, desenvolveu esse box de 2000 anos de história do cristianismo. E Dona Melva, então, nomeou a... Pois não, pastor? Sim. Esse trabalho é fruto da tese e doutorado da Denise, exatamente, né? Fruto da tese. E obrigado, Moisés. E aí, juntamente com outros autores, né, faz um trabalho mais amplo. E ela faz a homenagem à Dona Melva, que já faleceu há praticamente mais de 15 anos, se não me engano, colocando o nome neste livro. Então, por isso que eu disse, esse é um livro para o pastor Messias, porque ele vai ouvir a voz da Dona Melva nessa leitura, né? Com certeza. Obrigado, pastor, mais uma vez. Vamos cantar um hino, depois queria passar a palavra ao pastor Carlos, para nós estarmos já encaminhando para os finalmente. Aleluia! Glória a Deus! A Deus, nossa gratidão por sua fidelidade. Vou pedir para você se sentar mais um minutinho. O pastor Messias falou de gratidão. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Celebrarmos 68 anos do nosso seminário. Muito grato a você que está aqui, os que estão dentro da capela, os que estão fora da capela, né? Obrigado também. Muito feliz pela presença de cada um de vocês. É uma honra receber cada um de vocês para essa data especial. Muito grato, né, pela presença do pastor Messias, de cada um dos pastores aqui, aqueles formados há mais tempo, os mais recentes, muitos amigos aqui, companheiros de ministério. Muito grato a Deus que eu não vou pregar hoje, porque falar depois do pastor Messias, o que eu iria falar, irmãos? Né? Então não tem jeito de pregar depois do pastor Messias, graças a Deus não vou pregar hoje. Mas eu quero dizer para vocês, assim, que quando a gente traz a memória, é algo tão especial, porque quando você, pastor Messias falou de história, quando você viu uma história que não é escrita por si mesma, ou por si mesmo, mas é uma história que Deus escreve na sua vida, não tem como você trazer a memória e realmente não se encher de gratidão, né?
E nós louvamos a Deus porque a história do Isbel não é uma história só feita ou escrita por pessoas, mas escrita por Deus através dessas pessoas. Deus tem escrito a história. E eu louvo a Deus de poder ver Deus escrevendo a nossa história, né? De olhar a mão de Deus. Quando você olha a história do Isbel, você tem as digitais de Deus, né? Através de homens e mulheres que Deus levantou, que Deus trouxe a essa casa, que Deus enviou para o campo missionário, para o campo pastoral. E isso é glorioso. E quando eu olho a minha própria vida, eu vejo a mão de Deus, a digital de Deus. Eu vim parar aqui quando eu tinha 2 anos apenas de conversão. Era um menino também. E eu cheguei aqui em 1991. E eu tenho 2 memórias relacionadas aqui à capela e à nossa igreja, que é a comunidade Shalom que está aqui. Muitos irmãos aqui são da nossa igreja, estão aqui hoje. E uma delas é que eu cheguei em 1991 e o Isbel tinha uma quadra bem nesse lugar. E eu consegui jogar um futebol aqui por alguns meses só, porque em setembro a igreja começou o seu projeto de construção do templo. E eu fiquei muito triste porque derrubaram a nossa quadra, não tinha mais quadra no seminário. O propósito era muito bom, construir o templo. Mas eu falei, puxa vida, que triste. Logo o primeiro ano do seminário, que eu chego no seminário, vão destruir a quadra. Eu gostava tanto de jogar um futebolzinho aqui. E isso marcou. Eu jamais imaginava, irmãos, que vários anos depois eu iria me tornar pastor exatamente dessa igreja, né? Então, isso para mim, quando eu olho a história, eu vejo a mão de Deus em cada coisa. E, em falar em história, como seminarista, nós tínhamos dias de trabalho no Isbel. E nós limpávamos o seminário. E a gente chegava na segunda-feira à tarde, tínhamos aula à noite, na terça era o dia de limpar o seminário. E naquele ano de 92, a minha tarefa, já era o meu 2º ano do seminário, era limpar aqui a capela. E a capela aqui, ela não era só de assoalho, ela tinha um carpê. Alguns irmãos mais aqui experientes vão se lembrar. E eu tinha que pegar uma vassourinha, molhar a vassoura e limpar esse carpê. Muitas vezes fiquei bravo com os irmãos que frequentavam aqui o culto no domingo, porque eu achava biscoito, bolacha, bombom. E o mais difícil era varrer quando eu achava pedaços de unha no carpê. E eu ficava imaginando que tipo de irmão vinha para o culto para cortar a unha. Porque dava um trabalho danado para a gente limpar o carpê com pedaços de unha, sabe? Ficava pensando, puxa vida, eu não sei se o irmão ficava nervoso no culto e roía a unha, acho que não, porque senão, né, não estavam os pedaços aqui. Mas são histórias que daí a gente fala assim, puxa, como Deus está nos ensinando caráter, serviço, paciência, né? Nós aprendemos no Isbel muito mais do que doutrina, muito mais do que teologia. Nós realmente aprendemos a servir a Jesus, a amar a Jesus, a ter o caráter de Cristo. E eu louvo a Deus, porque também tive o privilégio de passar 4 anos muito preciosos aqui no bacharel. Depois tive o privilégio, já na coordenação, depois do pastor Israel, fazer um mestrado aqui também, nessa casa, no Isbel, né, por 2 anos. Foi um mestrado espetacular na época. E depois, em 2009, Deus me trouxe o privilégio de me tornar o reitor do Isbel. Num momento que o Isbel estava passando por uma transição muito importante, onde a missão, a OMS, estava deixando de ser a mantenedora. Porque todos esses anos a missão sustentou o Isbel, né, manteve o Isbel. Mas em 2009 a missão deixou de ser mantenedora e a missão se tornou apenas parceira. O que significava é que o Isbel não teria mais recursos externos e seria mantido apenas pela denominação, a Igreja Missionária no Brasil. Então, foi um desafio administrativo muito grande, nós assumirmos o seminário e mantermos esse seminário sem os recursos de fora. Graças a Deus, depois de um tempo, a missão, como parceira, também começou a levantar alguns recursos, mas o seminário ele é mantido, né, 100% pela denominação, a Convenção Nacional das Igrejas Missionárias no Brasil, e também, então, por aquilo que o Isbel, em seu próprio ministério, consegue levantar de recursos. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e o Isbel como vai? Eu sempre digo, o Isbel, ele existe por causa da vontade de Deus, é pela fé que o Isbel continua e prossegue, como o pastor Messias mencionou aqui. É realmente uma obra de Deus, porque Deus é que tem sustentado esse lugar, né? Deus é que tem sustentado. Nós já vimos recentemente vários seminários no Brasil, às vezes maiores que o Isbel, fecharam. E o Isbel continua aqui, continua servindo o reino de Deus, continua servindo a cidade de Londrina e continua servindo a igreja brasileira.
Então é um milagre da graça, da fidelidade de Deus. Por isso nós celebramos aqui. E é claro, nós temos planos, né? O Isbel, como o pastor Vanderlei mencionou, o Isbel tem, por graça e pelas pessoas que ele tem levantado nesse lugar, mantido-se fiel às Escrituras Sagradas, ao amor pelas Escrituras, fiel em realmente a trabalhar para que as pessoas amem a Jesus, amem a palavra de Deus, amem a igreja e amem servir as pessoas servindo a Cristo. Então, nós temos os valores muito sólidos aqui no nosso seminário, nós temos realmente a missão do Isbel em preparar homens e mulheres para o reino de Deus, com algo que jamais vai mudar. Nós, de nenhuma forma, tomamos atalhos no Isbel. Através desses anos da história do Isbel, desde a minha conversão em 91, quando cheguei aqui em 94, vi muitas modas, muitas heresias, muitas coisas que fizeram sucesso, que o Isbel nunca acompanhou, por se manter fiel à Bíblia, por se manter fiel à Escritura Sagrada. Então, esse é um compromisso daqueles que estão hoje aqui, e eu louvo a Deus por professores, pelos colaboradores, que também têm a mesma paixão por esse lugar, mesma paixão por essa casa. É claro que o Isbel tem muitos desafios, irmãos, muitos desafios, né, que são da nossa contemporaneidade, desafios atuais, mas nós estamos aqui para fazer o nosso melhor em nos mantermos fiéis, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a missão que Ele deu à instituição chamada Isbel. Quero dizer também que peço a oração de vocês, nós estamos num momento muito importante do nosso seminário, é onde nós estamos no processo de reconhecimento do MEC para o nosso curso, Teologia. O Isbel, essa foi uma iniciativa há muitos anos, quando o MEC começou a reconhecer seminários, e depois a nossa denominação entendeu que o Isbel ia se manter preparando obreiros da moda antiga, né, fiel à Escritura, mas não se importando muito com a questão do reconhecimento do MEC. Mas nos últimos anos, tanto a nossa denominação, a liderança nacional, como o Isbel, tem entendido que esse é um momento importante, e por isso nós estamos aí nesse processo, né, e temos crido que Deus vai nos dar a êxito em também obter o reconhecimento do MEC para o nosso curso de teologia, e que isso também vai abrir portas, né, para que o Isbel também possa chegar a mais lugares. O Isbel, hoje nós temos o nosso núcleo também, o nosso campus, né, lá em Caxias do Sul, nós temos também em Suzano, nós temos em Maringá, e nós temos hoje um curso online que é de muita qualidade, irmãos. É realmente a equipe que nós temos, o trabalho que é feito, o nosso curso, a nossa plataforma, é algo assim que é de excelência, né? E muitas vezes instituições maiores, a gente tem esse feedback de tantos alunos, instituições maiores não oferecem um curso online de tanta qualidade. Então, nós também estamos com alunos de várias partes do país, mas a gente acredita que nesse momento é um passo importante o reconhecimento do MEC, e que isso também vai nos ajudar a nos manter como instituição aqui na cidade e continuar abençoando, né, a igreja brasileira. Então, eu quero aqui agradecer muito mesmo de todo o meu coração a Deus, agradecer a cada um de vocês, pastores, né, agradecer a cada um de vocês, ex-alunos, alunos atuais, irmãos da igreja, que têm sido impactados por pessoas, pelo ministério, que acontece aqui na nossa cidade, através de tudo que Deus fez no Isbel, né? Agradecer mesmo, amigos queridos, e toda a igreja. Vocês, assim, são parte importante de tudo que temos feito. Claro que o Isbel tem muitos desafios, e eu conto sempre com as orações. Você que tem um amor pelo Isbel, né? Você que preza por essa casa, você que, né, sabe de como, de alguma forma, você foi abençoado por esse ministério, por aquilo que Deus fez e faz neste lugar, então que você continue orando pelo nosso seminário. Nós vamos nesse momento orar, e aí a gente vai dar uma bênção final a vocês. Eu queria convidar aqui o pastor Sandro, que é o presidente da nossa denominação, para fazer essa oração final, essa oração de bênção para o Isbel, e também, né, cercear a palavra a ele. Cercear não, dar-lhe a palavra. Meu pastor Sandro, pastor amigo. Por favor, pastor, eu queria que você orasse também, né? Fique à vontade de dar uma palavrinha para a gente aqui, tão importante. Depois desse povo que fala tão bonito, né? Não vou falar nada não, só vou orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelas palavras doces e firmes do pastor Messias. Obrigado pelo número imenso de alunos formados e espalhados ao redor desse Brasil. Alguns deles que estavam na prisão,
que se formaram e hoje servem a Ti. Alguns que Te encontraram, Senhor, através de alunos do seminário, como o Senhor tem feito com que este lugar seja de fato um lugar de bênção, um lugar de formação, um lugar de transformação, um lugar de quebrantamento. Eu Te agradeço por isso. Louvo ao Senhor por ter sido uma pequena parte da história do seminário. Eu oro para que o Senhor nos dê sempre coragem de continuar fazendo as coisas certas. Coragem para continuar sendo uma escola que ensina o amor às Escrituras, o amor uns pelos outros, o amor pelo reino. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido gracioso conosco. E eu oro para que nós tenhamos energia, para que a nossa vela queime forte, e que a nossa vela junta crie uma luz que ilumine este mundo. Te agradeço, Te louvo por cada pessoa que está aqui, cada um que foi impactado por essa escola. E peço que o Senhor sempre nos ajude a Te engrandecer em tudo. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Para mim, o Isbel foi fundamental na minha história de vida cristã e vida pastoral. Ele me instrumentalizou, ele me deu as ferramentas, preparou meu coração, a minha mente. Não só me formou, mas me impulsionou. O Isbel é um instrumento de Deus. Mais do que foi ensinado aqui dentro, nas salas de aula, foi o que eles passaram no dia a dia para mim, a vida deles, como eles eram como cristãos, como pais, como marido, os filhos, como eles ensinavam seus filhos. Então isso foi o que foi mais marcante para a minha vida aqui dentro do Isbel. Eu aprendi a palavra de Deus da forma mais profunda possível. Aqui eu aprendi a servir a igreja, ao Senhor. Aqui eu tive o privilégio de ser servido também. O Isbel marcou profundamente a minha vida, sobretudo pelo amor às Escrituras. Era demais ver a paixão dos professores pela Bíblia. E isso marcou profundamente a minha vida e o meu ministério. Eu sou grato demais ao Isbel. Aqui eu comecei minha docência, a minha pastoralidade coincidiu com esse ano também, da docência, Aprendi muito. Eu estive na sala de aula como docente, mas eu fui muito ministrado aqui. Aqui tivemos os momentos devocionais, algumas reuniões, e tivemos aqui momentos que marcaram pelo fato das experiências com Deus. Sala de aula, questão didática; capela, questão de comunhão e experiências com Deus. Foi especial para mim essas lembranças de ministrar aqui e sentir aquele frio na barriga, aquela coisa difícil, De repente você fala, meu Deus, e agora? Mas Deus deu graça, E a gente conseguiu. Foram dias assim especiais. Esse lugar aqui realmente é memorável, é muito especial. A principal lembrança foi naquele momento em que eu fui ao altar e coloquei diante de Deus para o trabalho dele. Então essa capela é o meu Betel. A maneira que era feito, como esses missionários, a palavra que eles davam, a vida de oração deles, era tão impactante que era impossível você não amar a oração nesse lugar, Essa capela aqui é lugar de ministração da palavra, é lugar de experiência com a palavra do Senhor e comunhão em Cristo Jesus. Isso é a experiência dessa capela. Essa capela aqui foi tão especial por algumas razões. Uma, que Deus trabalhou muito o meu caráter enquanto eu limpava essa capela. Mas outra, eu tive o privilégio de dirigir muitos cultos aqui. Deus me deu o privilégio de ser responsável pelo louvor nos cultos por algum tempo. Adoramos a Deus, celebramos juntos aqui com os alunos, professores, todos aqueles que vinham para os nossos cultos. Graças a Deus por isso.
Quando fiquei sabendo que a capela do Isbel iria ser desmanchada, senti um pouco de tristeza. A capela é um lugar de muitas lembranças. Quando eu cheguei no Brasil, em 1960, fui a Campinas para estudar a língua portuguesa. Depois de um ano, fui morar em Londrina e lecionei no Isbel. Eu tive muitas oportunidades através dos anos para pregar nas horas da capela. E com isso, me aperfeiçoei em falar essa língua tão linda. Uma coisa que eu me lembro tão bem é quando Deus mandou o avivamento e os alunos ficaram avivados para servir ao Senhor. A presença do Senhor era tão real dentro deste prédio. Mas o que é mais importante para mim foi quando o líder da nossa missão pediu que eu liderasse uma equipe para plantar uma nova igreja em Londrina. Nós nos reunimos na capela do Isbel. Foi um começo pequeno, com pouca gente, umas 20 pessoas. Chamamos a igreja a Comunidade Shalom, e depois de um ano, ela começou a crescer. A frequência aos cultos chegou ao ponto em que a capela ficou pequena demais e precisamos de mais espaço. Um grupo de homens para missões da OMS chegou e, com muito trabalho, aumentou a capela para acomodar mais pessoas. A igreja continuou a crescer e logo a capela aumentada não comportava o número de pessoas que frequentavam os cultos e fizemos planos para construir nosso próprio prédio. A capela sempre terá um lugar especial no meu coração, porque a comunidade Shalom, que é o ponto alto dos meus 40 anos de ministério no Brasil, teve o seu começo aqui. Todavia, não é o prédio que é importante, mas as memórias daquilo que aconteceu aqui. Nos pediram para relatar um pouco sobre a importância da capela na vida do Isbel. A capela sempre foi muito importante na vida espiritual e acadêmica do seminário. O culto de inauguração do Isbel foi realizado na capela. Dona Melva Webb, professora no seminário por 30 anos, descreveu este culto numa história que ela escreveu sobre os primeiros 20 anos da Sociedade Missionária Oriental e a Igreja Missionária no Brasil. Então foi isto que ela descreveu. Mais de 350 pessoas reuniram-se na capela para o culto inaugural na tarde do dia 4 de março de 1954. O prefeito de Londrina estava presente, ministros e representantes de igrejas, escolas, hóspedes de fora da cidade, cantores, missionários e outros. Para acrescentar a solenidade da tarde, as luzes apagaram e a usina da cidade anunciou que não haveria nenhuma luz até aproximadamente a 1 hora. Velas foram colocadas em garrafas de refrigerante e assim o lugar foi logo bem iluminado. O reverendo Tomás de Aquino, do Rio de Janeiro, o primeiro evangelista brasileiro da sociedade,
missionária oriental foi o mestre de cerimônias. O reverendo Jonas Martins, o pastor da Igreja Presbiteriana Independente e o ministro pioneiro de Londrina, foi o palestrante principal. Nós, eu e Francis, chegamos em Londrina em 1973 e lecionei a minha primeira matéria no Isbel no segundo semestre daquele ano. Todas as aulas foram diurnas. Na época, tinha 2 reuniões por semana na capela, às 11 horas. Nas quintas, ao meio-dia, tinha uma reunião voluntária de jejum e oração. Durante esses quase 70 anos da existência do Isbel, a capela foi usada para todo tipo de reunião. Por exemplo, as reuniões normais de cada semana para alunos e professores. Também para aulas, especialmente homilética, mas vários outros também. Vigílias, reuniões de oração, reuniões de avivamento, ensaios para alunos na preparação para caravanas que visitaram várias igrejas, alguns casamentos e pelo menos um culto fúnebre que eu posso lembrar. Palestras especiais, semanas de ênfase espiritual. No início foi usada para as formaturas até a capela ficou pequena demais para todo mundo participar. Nos primeiros anos, foi usada para as convenções anuais da Igreja Missionária. Um ano, o Conselho de Pastores de Londrina utilizou a capela do Isbel para suas reuniões. Numa época, a capela foi usada por uma escola dominical. Vários teatros e peças foram realizadas na capela. Ensaios de alguns corais. Sempre tinha muita música e louvores. E foi nesta capela que a Igreja Comunidade Shalom nasceu. E provavelmente há vários outros tipos de cultos que não foram mencionados. No ano 2020, tudo fechou, incluindo aulas presenciais, por causa da Covid. Dei a minha última aula no Isbel depois de 47 anos como professor do Isbel. Foi uma aula presencial na capela. Tinha mais espaço para os 6 alunos praticarem distanciamento social e, claro, eu e os alunos usamos máscaras. A capela do Isbel sempre vai ter um lugar especial nas nossas lembranças do Isbel.